Muito boa tarde a todos os que que está desse lado a assistir a esta sessão em direto ou em diferido para mais um Power Interviews, hoje com um tema que espero sair e ser do seu interesse aqui para que nos próximos certamente 30 minutos, 30 a 45 minutos, possa de alguma forma passar aqui um momento bem passado, com aqui algumas histórias, alguns conteúdos e alguns insights que possam eventualmente permitir-lhe assim à sua organização também crescer em alguns contextos aqui da comunicação. O tema de hoje é o tema, a designação que coloquei no título deste live é o Employee Advocacy. Vamos falar exatamente sobre a força dos colaboradores das organizações e no papel que eles hoje podem ter aqui como complemento e como um complemento importante e uma alavanca importante para a comunicação das organizações. Tenho aqui comigo hoje, não poderia fazer sozinho, tenho hoje uma convidada super especial, aliás são todos os convidados que aqui vêm a este mesmo espaço para nos dar também aqui conta também das suas experiências, das suas vivências também sobre este interessante tema. Salomé, antes de mais, muito obrigado por teres aceito aqui o desafio para sentares aqui no meu sofá digital de hoje. Obrigada pelo convite, é um sofá que gosto muito. Sem dúvida, já temos saudades de estar à conversa e espero contribuir para ser mesmo uma boa conversa e, sobretudo, dar uma visão muito prática daquilo que tem sido a experiência das Siemens neste tema, que de resto tem sido uma viagem, não há um ponto de chegada, há sempre uma caminhada e já vamos falar mais à frente sobre isso. Já vamos falar seguramente. Ora bem, o que é que eu ia perguntar-te, Salomé? Antes de mais, normalmente gosto sempre de pedir ao meu convidado para que possa, de alguma forma, se apresentar, para quem, obviamente, que quer Salomé, mas mais do que Salomé, as Siemens não são propriamente desconhecidos do grande panorama, mas deixo, obviamente, aqui, Salomé, uma apresentação aqui também aos nossos já diversos participantes aqui nesta nossa conversa. Claro que sim, a Siemens na verdade dispensa grandes apresentações, no entanto tenho certeza que ainda há muita gente que acha que a Siemens é dos eletrodomésticos e dos telemóveis. A Siemens que a representa efetivamente não é essa Siemens, esses são negócios do passado. A Siemens hoje tem a ver com infraestruturas inteligentes, com indústrias digitais, com serviços partilhados e com IT. Temos um centro gigante de IT em Portugal, portanto é essa Siemens que eu aqui venho representar. Eu sou responsável pelo departamento da comunicação da Siemens desde 2018. Tem sido uma viagem incrível, portanto a empresa tem vindo a transformar-se, os negócios têm vindo a transformar-se e a digitalizar-se e portanto o meu papel é muito isso, é reforçar o peso da marca e obviamente aumentar e potenciar as oportunidades de negócio para a empresa, porque sem isso não existimos, como é óbvio. Bem, dentro desses enormes desafios que acabaste de partilhar, que a empresa também tem, de alguma forma, tem vivido, destes, se calhar aqui nestes últimos 2 anos também maiores, também os desafios da comunicação seguramente também têm sido imensos, não é? Portanto, ao longo destes 2 últimos anos, vivemos, à escala global, enormes transformações e, do ponto de vista também daquilo que é as dinâmicas de comunicação das organizações, também muito se mudou e transformou. Salomé, nos últimos, fazendo aqui e já estamos também aqui numa altura de fim de ano, não é? Para fazermos aqui algum balanço, que desafios é que foram estes que vocês viveram ao longo destes 2 últimos anos, se quiseres só este último ano? Sem dúvida. Acho que faz sentido, na verdade, aglomerar os dois, porque do ano passado para este ano não mudou assim tanto, aliás, só piorou. O que piorou de facto ainda mais este ano, e acho que não há como contornar. Nós hoje estamos aqui nesta conversa virtual, se calhar noutros tempos estaríamos frente a frente. Acho que não há como negar que um dos desafios é exatamente a questão da sobrecarga de tudo o que é digital e tudo o que é online. Ou seja, neste momento todo o espaço de atenção é online, e aquilo que antigamente era diferenciador, de repente não só é banal, como já é até cansativo. Portanto, já tem muita resistência das pessoas em tudo o que é digital. Portanto, em muitos casos já não há paciência e nós temos que nos adaptar, e um
dos nossos desafios dos últimos 2 anos tem sido exatamente esse, que é acompanhar os novos hábitos de consumo, de informação e de interação na área do negócio, digamos assim. O nosso shift, o nosso mix de comunicação também foi um desafio, ou seja, para nós que trabalhamos em ecossistema e em colaboração e não apenas venda de produto a consumidores, porque não temos esse negócio, este shift de comunicação, não poder ter eventos presenciais, não poder ter conversas one-to-one, é claramente um desafio. Portanto, a eficácia das mensagens, a capacidade de penetrar, a capacidade de chegar ao nosso target é cada vez mais reduzida, porque competimos todos pela mesma atenção, digamos assim. E se calhar adicionava aqui a componente também interna, porque estamos a falar de employee advocacy. Em termos internos, acho que o desafio tem sido exatamente este do conseguir o ponto de equilíbrio entre o falar com as nossas pessoas que estão ainda maioritariamente em trabalho remoto, sem sobrecarregar, mas assegurar ao mesmo tempo a continuidade e a ligação à empresa, e que essa não se perde. Portanto, o desafio é ser cada vez mais seletivo, como é óbvio, é conseguir fazer este balanço entre o que é Covid e o que é não Covid. E, portanto, a notícia boa que eu gostava também de destacar é que a pandemia ajudou imenso, portanto, foi um brutal acelerador da digitalização e também daquilo que chamamos de social selling. Portanto, nem tudo foram desafios maus, tivemos que andar um bocadinho mais depressa e levar as nossas pessoas que eram um bocadinho mais depressa, mas nem tudo foi mau e, portanto, olha, nestes 2 anos evoluímos o que se calhar nos 4 passados não tínhamos conseguido evoluir, e isso são notícias boas. E em alguns dos casos até o vosso projeto de empresa também foi se calhar interessante sentir, ok, embora nós não tivéssemos previsto, digamos assim, tudo isto que aconteceu, mas já havia caminho antes Covid, não é? Portanto, a empresa já tinha, como tu dizias, foi aqui um catalisador. Em alguns dos casos, se calhar, e recordo há alguns anos há mais tempo atrás, haver até em algumas situações se calhar alguma resistência, que de repente, ok, afinal todo este push que a empresa fez antes do Covid, e que pronto, muito antes de conhecer esta realidade, foi importante para que se calhar na altura, há um ano atrás, há um ano e meio, muitas das coisas fossem ainda mais aceleradas, não é? Foi sem dúvida, e se em alguns casos e em alguns perfis de pessoas um bocadinho mais resistentes e não nativas havia essa primeira barreira da resistência e éramos nós a puxar por elas, agora quase que às vezes são eles que nos empurram, estão impacientes e querem fazer tudo e querem tentar tudo e querem testar tudo, e de repente tudo isto e sobretudo as redes sociais podem ser a resposta para muitos dos desafios que têm, quando não se podem sentar à mesa com um cliente, quando não podem marcar reuniões e quando precisam de causar impacto com ferramentas totalmente novas para eles, e nessa vertente foi muito bom, foi muito reconfortante perceber que caramba, agora já podemos evangelizar, que a cultura já está lá e a necessidade já lá está. Agora já quase que, ok, agora eu entendo esta vontade, esta urgência que tinhas há alguns anos, se calhar em 2018, 2019, esta urgência toda que se vinha, este trabalho todo de literacia digital que ias trazendo para o contexto da organização, de facto, se desvalorizei na altura, agora percebo a importância que ela tinha e se calhar aqui foram os primeiros a entrar no barco e a dizer, estou agora com toda a energia, porque no fundo também estava em risco aqui tudo isto que falavas, não é? A ruptura da ligação com os clientes, da ligação com todos os stakeholders. Salomé, dentro desse sentido, isto já não é uma pergunta que de alguma maneira se possa fazer aqui já num pós-Covid, mas eu sei que este papel é muito, mas que papel hoje acreditas que nas organizações os colaboradores poderão ter nesta missão de humanizar a organização e de, obviamente, também trazer, digamos aqui, um outro braço de comunicação para outro canal de comunicação da empresa para o exterior? Que papel é que tu achas que ele tem? E aqui, obviamente, qual digamos assim, neste caso da Siemens, que valor é que a Siemens dá exatamente a este papel deste embaixador da organização? Damos um valor imenso e, na verdade, na minha opinião, o papel dos colaboradores é mais importante praticamente do que o departamento de comunicação. Nós somos 5, o grupo tem 3.000 e, portanto, logo aí há uma questão de força e uma questão de proporção, que é
ou garantimos que estamos todos consistentes e que galvanizamos e que aproveitamos essa força, essa capacidade de catalisação dos 3.000 e que vamos no sentido certo, e o nosso papel é exatamente esse, é focar a organização no sentido certo e depois deixar ir e, obviamente, dar as bases para que os conteúdos sejam amplificados. Portanto, o papel é essencial, porque os colaboradores dão um cunho único à reputação da marca, conhecem a organização, humanizam a comunicação. No nosso caso, que somos uma empresa tecnológica, vivemos de conteúdos altamente tecnológicos, em muitos casos muito técnicos, que têm um impacto extraordinário na sociedade, mas por vezes difíceis de passar e desmiuçar para aquilo que é o público em geral. E ninguém melhor que os nossos colaboradores, que conhecem as histórias e os casos por dentro, para contarem exatamente essas histórias. E depois, obviamente, temos do nosso lado aquilo que é o conhecimento que já temos nestes temas, não é? Eu lembro-me que em 2019 a Edelman fazia um estudo que dizia que 63% dos inquiridos entre aquela franja 18-34 afirmavam confiar mais nos influenciadores das marcas do que nas próprias marcas. É claro que quando estamos aqui a falar em influenciadores, não estamos a falar naqueles influenciadores sociais, uns mais outros menos vazios em conteúdos ou em abordagens, mas acho que a esmagadora maioria dos negócios nestes últimos anos tinha-se esquecido do papel efetivo e no retorno e no impacto que os colaboradores podiam trazer, que é infinitamente maior ao que qualquer influência, digamos assim, tradicional poderá trazer. E, portanto, nada melhor que os colaboradores para serem os embaixadores da marca, partilham do propósito da empresa, partilham dos valores, conhecem a empresa por dentro, participam de forma ativa, são altamente dinâmicos online e, portanto, há aqui um potencial de amplificação extraordinário que nós, desde cedo, quisemos, obviamente, aproveitar, sobretudo na parte online, mas também na parte offline. Eu dou um exemplo. Nós, quando temos eventos presenciais, como este ano foi o Web Summit, felizmente, nós pomos as nossas pessoas a interagir com os visitantes nos eventos, porque elas são os melhores embaixadores da marca, são os que contam melhor a nossa história e são os que conseguem entusiasmar potenciais talentos a juntarem-se a nós e a dizer-nos o quão bom é trabalhar na empresa. E, portanto, quer online, quer offline, fazemos sempre questão de ativar as nossas pessoas e isso tem, obviamente, trazido resultados muito interessantes para nós. Bem, nesse contexto, e sendo vocês a Siemens uma organização, de facto, como disseste há pouco, de números, aliás, no LinkedIn falamos aqui numa realidade de 250.000 colaboradores worldwide, portanto, pelo mundo todo. Hoje fazer um trabalho, portanto, digamos aqui, este reforço, este estímulo, este incentivo aqui para fazer sobressair este colaborador, traz de facto para uma empresa com a vossa dimensão, ou traz e trouxe, neste caso no início, desafios imensos, não é? Porque obviamente uma empresa mais pequena, onde as pessoas estão claramente conscientes que na falta de recursos, muitas das vezes aqui esse trabalho tem que ser mesmo feito. Num contexto destes, foi um caminho duro, foi um caminho difícil, este caminho de global, local, pensar global, agir local, aqui, portanto, como é que tens visto aqui, portanto, até porque acredito eu que esta filosofia vem hoje de cima para baixo, não é? Portanto, da global para no fundo, os organismos locais, as representações, as filiais locais, não sei se é assim a combinação. Sem dúvida. No nosso caso, é uma regional company, somos um país da empresa e é exatamente isso que mencionas, Pedro. Portanto, nós nas Siemens temos a facilidade das coisas virem bastante top-down. Ou seja, na própria Siemens AG, portanto, na nossa casa-mãe, começou este movimento de employee advocacy mais focado, obviamente, na parte social, na parte digital, digamos assim, mas com umas bases muito interessantes, sobretudo a nível de governance. E dou um exemplo. Existem regras claras na Siemens, e circulares, até aquelas coisas chatas, mas muito formais, que dão imenso jeito, na verdade, que regulam exatamente o que é que podemos e não podemos fazer enquanto colaboradores quando estamos nas redes sociais e quando somos claramente linkáveis às Siemens. Há um conjunto de regras que as pessoas, quando entram na empresa, ficam logo a saber, que nós reforçamos, por exemplo, nas sessões de acolhimento e que não são mais do que proteger a marca e proteger as pessoas e dar-lhes as ferramentas essenciais para saberem, por exemplo, como estar online e como atuarem quando são embaixadores da marca.
Portanto, ao entrarmos na Siemens, nós subscrevemos uma coisa que são as Business Conduct Guidelines, que são, no fundo, o guia orientador dos valores da empresa e com os quais nós nos comprometemos. Ou seja, não temos apenas um contrato de trabalho, temos um vínculo aos valores. E isso, em termos deste tema de Employee Advocacy, é extremamente importante, porque não são admitidos, obviamente, comportamentos desviantes a esta ética, digamos assim, e esta cultura empresarial. Porque quem não estiver de acordo, claramente não devia ter aceito a posição. E depois, a partir daí, do top, começamos obviamente a fazer o breakdown para os nossos temas, e posso dar um exemplo. Este movimento de Employee Advocacy começou efetivamente nas Siemens, na altura com a criação de uma plataforma que nós adaptámos localmente, e tivemos que preparar obviamente as pessoas, porque não havia essa mentalidade, havia imenso receio, há tantas regras e tantos processos eu não vou pôr aqui, por exemplo, a partilhar conteúdos nas redes sociais, conteúdos da empresa, porque ainda me podem vir acusar, por exemplo, de problemas de copywriting, que era uma questão que existia imenso. As pessoas tinham algum receio de partilhar conteúdos da empresa porque pensavam, isto deve ser proibidíssimo, não posso apropriar assim. Portanto, fizemos todo esse caminho, e eu posso dizer que em 2016 foi efetivamente quando começámos esta jornada em Portugal, e fizemos, obviamente, é uma história de avanço e de recuos. Não sei se queres que eu avance já aqui, no fundo, a contar qual é que Dar-nos também aqui algumas também algumas histórias, exatamente como tu disseste, e muito bem, de facto é um caminho longo, este caminho de educação, até porque em alguns dos casos aqui, numa organização como a vossa, e com as características de uma organização como a vossa, mesmo aqui mais regional, mais local, de facto, esta entrada em 2016 ou 2017, e algumas se calhar agora mais recentes, traz também de facto aqui todo um desmontar de preconceitos relativamente a estas matérias, e até mesmo de um novo mindset da própria cultura organizacional, que é muitas das vezes aqui que tem que acontecer, até porque em muitos dos casos, o que também foste, como acabaste de partilhar, será que eu devo partilhar? Será que eu, se me estiver a expor demasiado, a empresa não acha que eu estou à procura de emprego? Ou porque a empresa está a achar que eu estou a querer, digamos aqui, individualizar e a destacar muito mais? Portanto, há de facto muitas e enormes hoje, uma enorme e dura realidade de construção, digamos, de uma jornada muito longa, feita de, como tu disseste, muito de avanço e recuos. Nós acabamos por, não, mas penso que se está desse lado, já percebeu que eu ia puxar aqui a Salomé a vontade de lhe perguntar o que era para ela e para a organização esta questão do Employee Advocacy, mas me parece a mim, se assim não for, que a Salomé já de alguma forma interiorizou um bocadinho muitos elementos exatamente desta filosofia do que é o Employee Advocacy. Não sei se, Salomé, quiseres adicionar mais alguma pequeno, digamos, elemento, mas penso que na globalidade acho que já o integraste até para quem nos está a ouvir e a dizer, ok, eles falaram aqui, está a entrar agora e a vir ali um palavrão do Employee Advocacy. Não sei se queres adicionar mais algum contexto aqui a esta parte, eu diria, não queremos teorizar, não é? Que era esse o nosso objetivo hoje. Mas não sei se queres incluir aqui mais alguma coisa. Isto em bom português diríamos que é vestir a camisola. É vestir a camisola e cantar o hino e puxar o cascol e torcer pela empresa. No Brasil, os brasileiros atribuem esta área à área dos defensores da marca. É a terminologia que é comumente utilizada em termos dos blogs, da especialidade ou outros, que são de facto aqui a grande área dos defensores da marca. Não é? Nós aqui em Portugal acabamos muitas das vezes por ir à palavra dos embaixadores, embora às vezes também é importante entender que hoje há algumas diferenças entre o que é o Employee Advocacy, digamos um conceito mais lato, do que é digamos aqui uma vertente destes embaixadores, da expressão, ou às vezes do programa, não é? Quer dizer, aqui acaba por ser uma filosofia um bocadinho mais alargada, como se me partilhaste muito dentro desta conduta, destes valores, portanto, há aqui coisas muito mais, enfim, muito mais fundamentais aqui deste conceito. Salomé, queria te perguntar, neste momento,
que objetivos hoje, tu já mencionaste alguns, eu queria de forma objetiva para as pessoas, que objetivos é que hoje as empresas podem hoje ter quando de alguma forma procuram estimular e desenvolver aqui um programa, uma ideologia aqui de employee advocacy. Que objetivos é que nós conseguimos alcançar com esta estratégia? Olha, no caso de empresas como a Siemens, que têm este cariz tecnológico, há um que é imediato, que é nós queremos obviamente reforçar aquilo que nós chamamos o thought leadership, para sermos reconhecidos pela liderança tecnológica nos temas em que atuamos e que são a espinha dorsal da nossa atividade e, no fundo, da atividade do mundo. Portanto, nas áreas em que atuamos, queremos ser reconhecidos como os especialistas e a empresa, no fundo, que faz a diferença e que transforma estas atividades, como é óbvio. Portanto, esse é um objetivo muito claro. É óbvio que, com isto tudo, queremos aumentar o quê? Queremos aumentar a nossa atratividade também enquanto empregadores, porque a Siemens, por exemplo, em Portugal, recruta por ano à volta de 300 pessoas. E o mercado, sobretudo para áreas com uma competitividade enorme, onde há efetivamente uma guerra pelo talento, e se não construirmos a nossa imagem de empregador de eleição, através também do Employee Advocacy, nós não seremos a primeira escolha dos candidatos e não seremos seguramente capazes de atrair os melhores. E nós só construímos uma empresa como a Siemens com os melhores candidatos. E o Employee Advocacy ajuda imenso ao nível das contratações, como é óbvio. Uma marca forte e uma experiência para os colaboradores boa potencia muito e reduz muito o tempo de preenchimento da vaga, digamos assim. Isso também é fundamental para nós. Depois, quando olhamos para a vertente e também ao nível da retenção, tenho que dizer aqui, nas Siemens há uma rotatividade grande, obviamente, de pessoas, portanto, há 100 pessoas a entrar e 100 pessoas a sair, como é óbvio, ainda bem, mas também há muita gente que celebra o jubileu, que faz 25 anos de casa, que faz 40 anos de casa. Não serão, obviamente, a maioria, mas isto também quer dizer que quem está nas Siemens tem, obviamente, uma experiência muito boa, e o que sabemos também é que as pessoas à saída não reportam estarem a sair por terem tido uma má experiência com a empresa. Portanto, com estes programas também queremos o quê? Melhorar a experiência que os colaboradores e a relação que os colaboradores têm com a empresa. Em termos de digital, em termos de social, digamos assim, social employee advocacy, claramente que com isto tudo nós queremos aumentar a nossa base de potenciais clientes, queremos potenciar aquilo que chamamos o social selling, que é encetar contactos e potenciais leads de negócio através das redes, e isso é obviamente também um objetivo que temos. E tudo isto é win-win, porque a empresa ganha isto tudo que eu mencionei aqui, e se calhar temos processos de recrutamento mais rápidos, mais económicos, temos canais adicionais para promoção da nossa tecnologia e para encetar contactos com potenciais clientes, mas as pessoas também ganham, porque nós temos dois princípios na empresa, um tem a ver com o empowering people e o outro com o growth mindset, e as pessoas, ao entrarem nesta questão do employee advocacy e de serem ativamente promotores da marca, passam a liderar também, mesmo que não sejam chefes, passam a ser, de certa forma, reconhecidos, em alguns casos até reconhecidos como especialistas, como membros ativos de uma empresa, e o que mencionavas há bocado, na questão de não termos medo destas pessoas ficarem mais postas. Sim, temos medo, mas também essas pessoas passam a valer mais para a própria empresa, que é, ao serem ativos, são mais aquilo que podemos chamar mais empregáveis, são seguramente, sabemos os riscos que corremos, mas também sabemos o valor adicional que estas pessoas ganham no mercado e, portanto, nós queremos pessoas com cada vez mais valor e não temos medo desses riscos, claramente. Uns vão sair, outros vão se perder, mas a nossa expectativa é poder ir sempre conquistando os melhores nesta guerra pelos talentos, como é óbvio. Essa normalmente sabes que em qualquer programa desta tipologia, desta natureza, de facto, no fundo as empresas sabem que hoje têm são confrontadas um bocadinho com ganhos e perdas, não é? Portanto, no fundo, como eu às vezes costumo dizer, bom, se ele não é visto, ele não fecha negócios, não é? Portanto, se ele é visto, acaba por também perder acesso muitas das vezes aqui a informação que hoje também sabemos nós que abunda por estes meios digitais, não é? Portanto, hoje termos equipas mais esclarecidas. Aliás, durante alguns anos, que eu penso que já não vejo há algum tempo este tipo de informação, houve até alguns estudos feitos das socially engaged companies, ou seja, as empresas socialmente mais conectadas e que no fundo tinham aqui um pouco esta dimensão dos próprios colaboradores também, eles próprios serem eles no fundo os grandes, digamos,
potenciadores daquilo que era a ação aqui desculpa, portanto, houve aqui uns toques. Portanto, esse é óbvio um desafio do qual as organizações hoje têm que ser conscientes e conscientes que, se calhar, acho eu, no final esta balança vai pender, obviamente, para aspectos muito positivos, tudo isto que tu falaste, desta notoriedade, desta exposição, e que, como tu disseste, às vezes o departamento de comunicação é hoje pequenino, e, digamos assim, tem hoje, se calhar, aqui 10 ou 20 ou 30 vezes menos alcance que esta força feita pronto, e depois com a vantagem também, como há pouco também lá no início disseste, com a vantagem hoje das pessoas estarem muito mais, obviamente, aqui com muito maior empatia pelos aquilo que são os conteúdos feitos por pessoas, não é? Do que propriamente às vezes portanto, é o lado onde a empresa consegue de facto demonstrar o seu papel humanizador, não é? No fundo, tendo aqui os colaboradores como digamos aqui um vértice estratégico importante neste exercício. Ora bem, então, dentro deste contexto, destes objetivos que já falaste, objetivos relacionados também, lá está, o employer branding de braço dado com o employee advocacy, não é? As questões das vendas, as questões dos objetivos também de comunicação, que iniciativas é que hoje te parecem importantes para estimularmos e como te falavas aqui, este caminho das pedras duro, que muitas das vezes também é importante reforçar, e penso que isso também, no fundo, também já o fizeste aqui, que às vezes é o facto de ser uma empresa com colaboradores de gerações mais jovens e colaboradores mais de base tecnológica, não faz deles, poderá haver aqui um conjunto de elementos mais favoráveis a uma maior agilização de algumas destas coisas, mas isso não quer hoje significar que eles já sejam, portanto, conscientes de que essas microações digitais podem ter de facto um impacto importante. Portanto, que iniciativas é que desenvolveram e que iniciativas é que tu vês que são relevantes para este estímulo e este incentivo contínuo também a estes colaboradores para esta, digamos, implementação, no fundo, ou esta materialização desta componente? Assim, Pedro, gostava só de pegar aí numa menção que fizeste. Há de facto um grupo muito enérgico. Há um grupo que está sempre pronto para tudo, é o primeiro, é o early adopter, é o que agarra, é o que faz, o que acontece, o que experimenta, é o que vai super rápido. Esse grupo é um grupo muito especial. É um grupo que, de facto, nós temos que aproveitar o drive deles e a energia deles para... são os que vão mais rápido e, portanto, são os que normalmente até chegam mais longe. Mas este nosso esforço, esta nossa viagem começou com a ambição de aumentarmos este grupo. Ou seja, esses 20, 30 que são sempre os mesmos e que são espetaculares, inspirou-nos, caramba, se conseguimos fazer isto com 20 ou 30, o que é que não conseguiremos fazer com as restantes centenas? Assim, então foi exatamente aí por onde começámos a partir a pedra, como se costuma dizer. Mas tenho que partilhar também que nós começámos a construir a casa um bocadinho pelo telhado. E pelo telhado foi o quê? Achámos que se o que se queixam as pessoas é de não terem tempo para criar conteúdos, se o que se queixam é por não terem jeito para criar os conteúdos, por não saberem como é que se publica, por não terem perfis e etc., nós achamos que vamos resolver isto, e à boa maneira atual, bora lá criar uma plataforma, uma aplicação. Mas as plataformas e as aplicações são apenas um enabler de uma cultura que na altura, quando lançámos a plataforma, não estava lá. Nós fizemos uma campanha extraordinária interna, fizemos tudo by the book, fizemos tudo o que tinha que ser feito para lançarmos este projeto, mas de facto o impacto foi residual, para não dizer ridículo. A verdade é que a plataforma com os conteúdos pré-preparados da empresa estava lá, mas faltava tudo o resto, faltava quem quisesse utilizar e quem quisesse ser parte deste movimento de amplificação. Como bons seres racionais que somos, olhamos para os dados e percebemos, ok, temos que dar um passo atrás, fazer a casa pela base, recomeçámos do zero. Tivemos que começar por mostrar porque é que era importante e criar a vontade nas pessoas de serem, então, embaixadores. E o que é que fizemos? Obviamente começámos a evangelizar as pessoas neste sentido, do seu próprio poder, começámos a energizá-las de forma a que reconhecessem que têm um papel enorme enquanto colaboradores da empresa,
Adicionámos a isso depois a questão da formação base em LinkedIn e Twitter, que nos pareceu na altura que eram, obviamente, as duas ferramentas que estariam mais preparadas ou que seriam mais indicadas para este tipo de amplificação. Demos formação aqui contigo, como bem sabes, ao início e depois repetida ao longo de outras vezes, em como criar os perfis, gerir a presença e etc. Mas também fizemos, obviamente, as sessões e a formação mais a nível de governance e de etiqueta online, para que não libertássemos as pessoas todas online sem lhes dar os mínimos dos cuidados e daquilo que devem observar neste exercício de amplificação. Estimulamos as pessoas a fazerem um mapeamento dos seus stakeholders e construírem redes, a quererem, de facto, e ambicionarem chegar longe e a terem com quem falar, porque isto é tudo muito giro, mas se tivermos uma comunidade que é só a mãe e o pai, não nos leva a grande sítio, não é? Eles vão ser sempre nossos fãs e ótimo que são, mas nós queremos, obviamente, que cada um procure ampliar o seu espaço. Começámos por trabalhar com este grupo dos mais enérgicos, com o grupo piloto, digamos assim, e trabalhamos com estes de forma mais intensiva, mas sem descurar, obviamente, todos os outros, e hoje em dia, claro que todos são convidados a ser embaixadores da marca, trabalhamos todos de forma igual e disponibilizamos a ferramenta, neste caso, que neste momento, em termos de Social Employee Advocacy, que é aquela que é, no fundo, a nossa porta de saída para este movimento e para pormos toda a gente a falar das histórias das Siemens. Dentro, como tu falaste aqui, uma jornada onde, de facto, esses alfas, esses 20 que falavas aqui, que de facto muitas das vezes também têm depois o poder de, seja pela importância que também têm na estrutura da organização. Aliás, é curioso também perceber que este movimento, em termos internacionais, a CEO e alguns dos líderes da Siemens Global procuraram também marcar-se aqui e liderar pelo exemplo, na forma como também passaram eles próprios também a ser atores importantes desta missão, portanto, quase aqui num modelo que procurava contagiar também a restante organização para esse mesmo efeito, não é? Portanto, um caminho, como dizias, que de facto de muitas aprendizagens, não é? Porque de facto conseguir, e às vezes aqui em muitos dos casos com algumas frustrações, muitas das vezes de sentirmos que só precisam de fazer 2 cliques, só precisam mas eventualmente muitas das vezes aqui um caminho que às vezes não está feito de base para que esses 5 minutos, que às vezes até podem ser 10 ou 15, na construção às vezes de uma aplicação até já bem mais elaborada, mas no fundo é de alguém que diz, não, isto é algo que eu acredito. Portanto, eu acredito sempre que este projeto, como tu dizias, é um projeto que vocês têm procurado, no fundo, estimulá-lo, digamos assim, com iniciativas diversas. Já nos falaste de formação, já nos falaste também de algumas, se calhar era o tema que eu ia falar aqui a seguir, portanto, das ferramentas. Tu falaste de uma ferramenta interna, falaste de outras que são, digamos aqui, facilitadores desta vertente dos conteúdos. Há outras, digamos, iniciativas que também promovem, ou seja, os dias digitais, ou as semanas digitais, ou aqui as palestras, falaste aqui, mas também algumas palestras com, digamos aqui, com casos de sucesso internos, com campanhas de gamificação, de alguma forma dentro deste quadro de iniciativas que servem um pouco também para isso. Vocês também foram, ao longo destes 2 últimos anos, desenvolvendo também operações desse calibre, exatamente para mantermos, no fundo, a chama dos colaboradores? Sem dúvida. Isto é outra das lições que posso partilhar, é que isto tem que ser energizante. Senão explode quando ativamos e nunca se extingue, mas decresce bastante. E, portanto, ao longo dos tempos, o que é que temos feito? Não tanto agora já na parte de formação, ainda que tenhamos vindo a diversificar a formação e estejamos já nesta fase a fechar o pacote de formação mais ao nível da escrita criativa e de storytelling, para aqueles que querem dar o passo de começar a produzir os seus próprios conteúdos, terem este suporte, digamos assim, em termos de formação, porque a maior parte das pessoas são de facto engenheiros, são pessoas que não estão propriamente estimuladas ou habituadas a escrever, ou pelo menos de uma forma que seja apelativa para outros lerem. Portanto,
a verdade é essa, temos vindo a trabalhar também na componente da formação, ou seja, numa perspectiva evolutiva, já formámos as pessoas naquilo que seriam as redes sociais, já formámos, fazemos umas sessões que se chamam conversas de café, onde trazemos normalmente pessoas de fora para falar destes temas, para se estimular e para perceberem o seu poder, e as pessoas depois entusiasmam-se, saem destas formações, publicam e chegam ao pé de nós e dizem: olha, não imaginas, mas publiquei qualquer coisa que chegou a 5.000 pessoas. E, portanto, isto depois, há aqui o gaming é com elas próprias, querem sempre fazer um post que de repente tenha ainda mais alcance ou que tenha mais interações, e as pessoas acabam por se automotivar. Nós temos esse tipo de formato, um formato um bocadinho mais inspirador, como é óbvio, para estimular as pessoas, que vamos usando para ir energizando esta comunidade, mas temos também momentos de partilha de tutoriais e de partilha até de formação nas ferramentas. Nós hoje em dia estamos a usar o Amplify 2.0, que tem por base o Sprinkler, passa publicidade à plataforma, não tenho nada a ganhar com isso, acho que há várias no mercado, mas as Siemens a nível global adotam o Sprinkler. O que fizemos foi, há Sprinkler para a casa toda, o que vamos fazer então é convidar as pessoas para se juntarem e verem como é fácil de chegarem, procurarem os conteúdos e publicarem direto nas suas redes. São sessões muito participadas e que têm um efeito imediato, porque nas horas seguintes o que se vê são os conteúdos das Siemens a serem publicados por dezenas e dezenas de pessoas, e durante vários dias percebe-se que aquilo é fruto daquela energização. Depois já está, vai decaindo um bocadinho, é necessário de X em X tempo reativar, e essa seria uma recomendação que eu também dou. Este é o tipo de movimento ou de programa que é preciso ir tendo checkpoints, é preciso ir vendo, ouvindo como é que se está a passar e algumas ferramentas. É isso que eu tinha a comentar. Portanto, como é que nós hoje, estamos praticamente também já a caminhar para o final desta nossa conversa aqui, temos aqui, já agora só para dizer que temos aqui algumas perguntas que penso que já foram respondidas, entretanto aqui a Marcela, de alguma maneira já fomos, acabei por lançar a pergunta na altura à Salomé, exatamente como é que este apoio se materializa, aqui não se calhar das empresas, enfim, aqui o caso mais específico das Siemens, até porque de facto aqui, já depois vou também terminar aqui eventualmente também com aqui um pedido, Salomé, para eventualmente poderes ajudar a todos, quase que a sistematizar 3 ou 4 etapas que eventualmente uma empresa hoje queira adotar para implementar e pôr em marcha um programa de, digamos aqui, de embaixadores, um programa de defensores da marca, um programa de employee advocacy. Mas a minha pergunta era: como é que avaliamos, portanto, como é que fazemos esta avaliação? Já falaste aqui, se calhar, logo um bocadinho nada das questões dos checkpoints, dos milestones, eventualmente. Como é que vocês hoje, e claro que aqui a plataforma que estavas a falar há bocado, a ferramenta, vai sendo também aqui uma boa ajuda também, porque ela no fundo já também acaba por reunir esses dados, mas que indicadores é que de alguma forma é que vocês têm neste processo de avaliação? Como tu dizes, é um processo de avaliação ao longo do ano, um projeto contínuo. Sem dúvida. Eu acho que há duas formas de avaliar, a mais imediatista e este fundo. Em termos automáticos ou imediatos, e como dizias, a ferramenta permite-nos isso, que é ver o número de partilhas de cada conteúdo, é ver o mesmo conteúdo a circular nas redes, em todas as redes em simultâneo, pela mão de diversas pessoas, é o alcance mais automático, digamos assim, tudo o que é ao nível do social, como é óbvio, e do digital. Em termos de fundo, era um bocadinho aquilo que eu mencionava há bocado, que é, desde que nós começamos com esta abordagem mais consistente e integrada à questão do employee advocacy, a nossa atratividade enquanto empregador melhorou infinitamente. Coincidiu com um conjunto de outras ações, obviamente nós não operámos aqui nenhum milagre com o employee advocacy, mas o que posso dizer é que passámos a constar nos principais rankings de atratividade enquanto empregadores. Isto é muito importante para uma empresa que vinha de uma base industrial como a Siemens, num caminho de transição para a empresa tecnológica, onde hoje em dia conseguimos estar em vários rankings no top 3 das empresas mais atrativas, por exemplo, na área das tecnologias da informação. Isto é um achievement e de forma obviamente integrada, não é fruto, repito, desta abordagem ao employee advocacy, mas contribui muito porque há uma percepção muito melhor e muito mais generalizada do que é a Siemens, que é uma empresa que opera em mercado B2B e, portanto, não é tão fácil haver uma percepção do público em geral para o que fazemos.
Sabemos também que as pessoas reportam uma boa experiência com a empresa, é um dado muito sólido que temos, portanto, as pessoas que saem das Siemens respondem a um inquérito de saída e sabemos que não há este dado de saírem porque tiveram uma má experiência nas Siemens e, portanto, a nível de retenção, esta abordagem é muito importante. Mais uma vez, integrada com outro tipo de iniciativas. Outra das formas que temos é, obviamente, a questão do social selling. Nós vamos acompanhando e temos os reportes dos nossos colegas que nos dizem que na sequência de um artigo de opinião publicaram em algo mais técnico ou de um conteúdo que partilharam onde ofereceram, obviamente, aos clientes, por exemplo, a oportunidade de estar num webinar, que é um dos formatos novos que estreámos durante a pandemia. As pessoas perceberam que há aqui oportunidades infinitas ao nível do social selling. Há muitos negócios a começarem com uma conversa que começou online e que depois evolui e que se transforma num negócio efetivamente. E é também um objetivo que temos nesta abordagem e começamos a colher agora já estes primeiros frutos, portanto, desta fase mais madura, sobretudo das pessoas que estão mais à vontade com o programa. Portanto, nós vamos monitorizando, vamos medindo, vamos testando, vamos fazendo muitas experiências. Há conteúdos que, pela sua natureza, já só os pomos à disposição dos colaboradores para que eles os amplifiquem, sem passarem pelos nossos canais, para que eles também sintam que têm conteúdos diferenciados. Isto também funciona muito bem, ou seja, sentirem que têm um privilégio de alguma informação que ainda não foi espelhada nos canais da empresa e é algo que também temos medido e que tem um ótimo impacto. No fundo, há aqui objetivos de natureza, avaliações de natureza qualitativa e quantitativa, que no fundo vão ajudando também em alguns dos casos, reforçar aquilo que é as estratégias que vamos colocando, e como tu dizias ali, às vezes a necessidade de irmos colocando aqui um bocadinho de água na fervura, exatamente para ir estimular aqui olha, tivemos aqui alguém que veio dar aqui um beijinho especial, ok? O público fica sempre bonito. A Paula que veio dar aqui um beijinho super especial. É da minha equipe, é a Paula Baixinho, sim, olha, uma das grandes embaixadoras da marca, e ela mencionava aí que há 34 anos na Siemens não quer dizer que não lidera estes temas, lá está. Portanto, é uma questão de crescimento e desenvolvimento de cada pessoa. A Paula é um ótimo exemplo desse caminho. A idade não é de todo um posto, a atitude é o fundamental e ela é um ótimo exemplo e dou também um beijinho para ela. Tudo bem, é um bocado aquilo que nós falávamos há pouco, não é? As questões hoje da idade hoje, e já tive em algumas empresas, onde muitas das vezes, e como tu disseste, foi construída a casa pelo telhado, ok, está aqui uma ferramenta de employee advocacy, agora usem, não é? E de facto às vezes, não, mas as pessoas são todas ligadas ao mundo tecnológico e são jovens. Bom, estas questões da idade não são efetivamente hoje digamos, o elemento fundamental para o sucesso destes programas. Silvestre, estamos praticamente a terminar aqui. Eu gostava de, nesta fase, agora, em jeito de conclusão, para algumas organizações que hoje... antes disso, gostava de deixar só um pequeno dado que normalmente vou recolhendo e que gostava de partilhar aqui a primeira mão, não partilhei contigo. Eu tenho, nas últimas semanas, meses, procurado acompanhar aquilo que é o espectro de conteúdos publicados pelos colaboradores das demais organizações. E, de facto, a novidade que tenho aqui para te contar é que naquilo que é a esfera de organizações acima dos 2.500 colaboradores, que de alguma forma, pelo menos neste caso aqui, registados, não é o vosso caso, até tem um bocadinho a mais aqui em Portugal, mas subindo aqui um bocadinho à esfera, digamos assim, dos 3.000, que é o que está aqui, os 3.000 colaboradores em Portugal, neste momento vocês com quase um número a chegar aqui superior, mais de 400 colaboradores publicaram um conteúdo nos últimos 30 dias. Se disser que em Portugal neste momento não há ninguém com este número de colaboradores ou mais que apresente indicadores nem perto nem de longe, okay? Próximos. Portanto, no fundo, também um bocado um espectro que te queria partilhar e de dar os parabéns, obviamente, em nome da equipa, até porque também, ao que julgo saber, já em tempos, aqui a Siemens Portugal acabou também por ter algum reconhecimento dentro do grupo sobre este papel que vocês têm feito. É verdade ou não? Tivemos. Nós começámos este movimento muito inspirados nos colegas
Canadá e do Médio Oriente, que foram, no fundo, quem foi o trigger até foi o Canadá. Nós fomos followers, mas adaptámos o nosso programa e tivemos, obviamente, esse papel. Fomos dos 3 primeiros países a adotar, e, portanto, um país pequeno é um ótimo contexto para testar coisas novas, e tivemos essa sorte, obviamente, a nível interno. Fomos reconhecidos por isso e fomos convidados depois para a segunda vaga do programa, que teve uma abordagem um bocadinho diferente ali a meio, com outra ferramenta, mas lá está. O importante era o movimento estar ativo e ver a cultura, porque a ferramenta era só um pormenor. Externamente também fomos reconhecidos. Na altura, o Observatório da Comunicação Interna considerou o nosso programa de Employee Advocacy como um best practice, e recebemos até um prémio nessa altura, creio que em 2018 ou 2019. E, portanto, foi também um reconhecimento do pioneirismo e da visão que muito nos enche de orgulho, e que, de resto, os números que partilhaste corroboram. É óbvio, é uma satisfação enorme podermos começar agora, ao fim deste tempo, a colher esses frutos. Não é para ficar por aqui, até porque a nossa ambição é obviamente crescer. Nós crescemos todos os dias enquanto empresa, com mais pessoas. É um movimento non-stop, portanto é uma roda. Até porque, como já tu dizes também, hoje muitas das vezes, e também tenho tido essa experiência em algumas organizações que acabam por, o bem normal também, organizações que estão muito habituadas ao trabalho com projetos, mas que muitas das vezes um projeto que tem um princípio, tem um fim, e este projeto, como tu dizes logo de início, não pode ter um fim, não é? E em muitos casos o que acontece é, depois de um pico, às vezes de participação e de entusiasmo, as equipas, exatamente por não estarem, digamos, totalmente imbuídas dentro do espírito, da cultura que se pretende, acabam por depois ruir e cair abaixo. Portanto, como tu dizias... Não pode. A verdade é que, se isso acontecer, ficas com os tais 20, 30 cheios de energia. A ideia aqui é ir fazer pontos de energização. Exatamente. E é nisso que estamos a tratar, e é isso que temos que oferecer às pessoas: é continuidade e é consistência, não é? Porque tudo isto é um fósforo a desaparecer, portanto não podemos deixar, como é óbvio. Deixa só dizer que já há pouco falaste aqui do Canadá, só para dizer neste momento que o Canadá, com a mesma, praticamente até um bocadinho mais, da dimensão de colaboradores, tem metade dos seus colaboradores a partilharem conteúdo nestes últimos 30 dias. Portanto, isto para dizer que, no fundo, vocês acabaram por passar as inspirações, e são hoje fonte de inspiração para outros, não é? Os alunos têm a obrigação de ser melhor que os professores um dia mais tarde. É esse o nosso papel. Silvia, para fechar, se conseguirmos, de forma objetiva, para organizações que hoje têm aqui dimensões e aqui, se calhar, na verdade, empresas de toda e qualquer dimensão hoje podem idealizar aqui programas desta natureza. Obviamente que maior é o número, maior é o desafio, mas que 3 ou 4 etapas achas tu fundamentais para, digamos assim, que estas empresas, sistematizando aqui 3 ou 4 momentos fundamentais, e depois dentro desses, obviamente, só algum contexto que queiras para melhor explicação do que é que se, digamos, deve atingir em cada uma destas etapas. Portanto, para ti, neste momento, a primeira etapa, qual seria, talvez, a primeira etapa importante aqui numa eventual adoção do Employee Advocacy na organização? Olha, eu acho que é importantíssimo cada um olhar para dentro da sua casa, não é? Da sua empresa, e perceber que cultura é que tem, não é? E que pessoas é que tem. Casar as duas. Há uma conexão entre a cultura e as pessoas, há bom ambiente, no fundo há um ambiente que inspira este tipo de partilha, há um ambiente saudável, isso é essencial. No fundo, empresas todas têm problemas, a Siemens também tem os seus, como é óbvio. Empresas que não estejam num bom momento, não recomendaria. Portanto, acho que há toda uma análise do contexto interno que é essencial fazer. É essencial. A primeira etapa que pode decidir parar aqui ou dar continuidade, não é? Isto pode correr muito mal em empresas se pomos as pessoas com esta energia toda, mas as pessoas o que têm para multiplicar são experiências más, não é? E as coisas más têm um caminho ainda mais rápido do que as coisas boas, nós sabemos. Portanto, acho que o primeiro passo é refletir muito bem qual é que é o papel que este programa pode desempenhar no contexto da cultura da empresa e da experiência que queremos proporcionar aos colaboradores. Portanto, já pressupõe que, como empresas, tenhamos pensado a nossa proposta de valor enquanto empregador, o que é que queremos oferecer às nossas pessoas. Isso seria sem dúvida.
Com isso, obviamente, o Employee Advocacy é apenas um braço dessa abordagem, digamos assim. Acho que para si, para o Employee Advocacy, sugeria cortar o elefante às postas, fazer o caminho das pedras é efetivamente a melhor forma, que é o começar pequeno e o escalar depois, escolher pilotos, trabalhar muito bem essas pessoas, porque depois os outros inspiram-se nestes. Não quer dizer que façamos uma coisa exclusiva e não inclusiva, não quer dizer, tem que se trabalhar os dois grupos, aqueles que sabemos que vão agarrar de imediato e que vão ser os amplificadores e aqueles que talvez tenham mais resistência e precisem de mais trabalho, trabalhá-los em simultâneo, mas sem dúvida nenhuma pôr os primeiros em ponta de lança à frente, faz todo o sentido, porque estes vão trilhar o caminho e vão inspirando os outros, e este processo também se faz muito de inspiração, este tipo é incrível, eu adoro ver as coisas que ele partilha, também quero ser como ele, e isto funciona, no mundo dos crescidos isto também funciona, não é só os pequeninos que querem ser o super-homem ou a Rapunzel. Isto funciona muito bem, quase esta imitação é muito importante. Depois a questão dos recursos, sejam humanos, sejam financeiros, e há muita coisa aqui que não custa assim tanto dinheiro, mas é importante alocar recursos. Do lado humano é essencial ter pessoas que se ocupem e que sejam o drive disto. Okay? Porque isto não é um tema da comunicação interna, não é um tema da comunicação externa, é um tema multidisciplinar. E, portanto, hoje em dia, por exemplo, na minha equipa, nós consideramos o Amplify como uma rede social extra. E, portanto, está no nosso 360 da comunicação. É essencial garantir que estas plataformas e que estes movimentos são parte sempre em permanência do nosso kit de comunicação. Não é usarmos às vezes, não, é usar sempre. É ter sempre conteúdo atualizado, todos os dias possível, e, portanto, isto exige recursos, quer humanos, quer financeiros. Os financeiros mais talvez para a parte, não apenas da plataforma, mas para ir energizando, para ir fazendo formações, para ir oferecendo coisas às pessoas, até reconhecimento. Quando nós reconhecemos a pessoa que mais conteúdos partilhou num determinado mês, damos peças de merchandising, por exemplo, não custa assim tanto, é o gesto, é a atitude. Isto estimula as pessoas, como é óbvio, não é ter 3 canecas ou 10 canecas que as move, mas é serem o campeão das partidas e chegarem lá à ferramenta e verem que estão no leaderboard como os champions das partidas, por exemplo, funciona perfeitamente. Portanto, acho que tem que ter associado o reconhecimento das pessoas e uma energização permanente. É essencial, porque de outra forma vamos estar a desperdiçar a vontade e a inspiração delas, que é isso que não queremos que se perca. Excelente, sistematizaste na perfeição nesta parte final aqui, para quem nos está hoje a ouvir, e estiveram aqui já muitas pessoas a ouvir-nos e continuam aqui muito atentas e a tirar notas como é que podem pôr em marcha o seu programa. Certamente aqui para o final deste ano um excelente, digamos aqui, incentivo para o 2022 cheio de uma nova energia, cheio de uma nova, enfim, de um projeto que, como aqui a Salomé vai partilhando, vai ter de facto uma enorme alegria, vai contagiando aqui, de facto traz aqui enormes benefícios seguramente de toda a escala. A Salomé agora na parte final sistematizou e bem, no fundo, as diferentes etapas e pilares importantes para, digamos assim, conseguir implementar um projeto bem sucedido na organização, um projeto que se quer duradouro e que de alguma forma vai, ao fim de alguns anos, entrando já quase num modelo de meio de piloto automático, enfim, dada essa, digamos, forma mais espontânea e natural com que isso depois vai seguramente começar a ser feito por todos. Salomé, foi um prazer imenso ter-te aqui neste meu sofá digital a partilharmos aqui algumas destas boas coisas. Já sabe, se quiser se ligar aqui à Salomé, aqui nas nossas conversas está o link para que a possam convidar para o LinkedIn, ou para acompanhar aqui o trabalho de Siemens, sigam a organização para irem vendo também um pouco das dinâmicas que aqui vão sendo lançadas pela própria organização. Naturalmente que muitas destas atividades do Employee Advocacy acontecem num ambiente interno, embora depois materializadas com aquilo que no fundo cada um destes embaixadores vai lançando. Muito, muito grato por teres aceito aqui o desafio, e ficaremos se calhar aqui para futuras conversas aqui ainda sobre este fascinante tema que nos vai unindo também de alguma forma. Sem dúvida, obrigada eu pelo convite, adorei estar neste sofá digital, como dizes. Estou disponível para voltar sempre para falar nisto ou noutros temas, como é óbvio, e até breve, espero eu, Pedro. Muito obrigada. E obrigada a todos que nos ouviram.
Exatamente. Agradecer a si que esteve também desse lado a assistir aqui às nossas conversas. Esperar que tenham sido esclarecedoras. Já sabe, contacte-nos pelas mais variadas vias também para querer conhecer um bocadinho mais de como é que pode implementar, no fundo, estes mesmos programas. Fiquem bem, próxima semana teremos seguramente mais lives, provavelmente na próxima semana um live dedicado ao mundo dos livros, para mais uma oferta, para mais algumas ofertas de livros. Este ano Salomé tenho oferecido para aqui livros desde o início do ano, assim, uma das coisas que mais me agrada fazer aqui também, ir também, digamos, contribuindo para a literacia também aqui dos nossos cibernautas aqui pelo LinkedIn. Bom, gente boa, fiquem bem. Salomé, pedir para ficares por aí só para bebermos um pequeno chazinho após esta nossa conversa. Com certeza. Então vá, resto de um bem-aja para todos, fiquem bem.